Olá, eu sou Bruno Schneider, eu estou apresentando o projeto de eletrônica. Estou representando meu grupo junto com Vitor Morelli, Giordano Santorum e Didrik Chancel. E vou apresentar o projeto da fonte de tensão aqui para vocês. Bem, vou abrir então a apresentação aqui, diminuindo minha imagem e deixando a fonte. Basicamente a gente usou o software Falstad para fazer o programa. A gente vai simular uma fonte de tensão que pega a energia 110 volts da tomada. Note que essa tomada vai ter um pico de 180 volts mais ou menos, negativo e positivo, por ser alternado. E o nosso desafio é chegar com uma corrente contínua no final e 12 volts fornecidos para o resistor final. Continuando, o transformador é o seguinte do processo. Você pegar aqui o polo positivo, a gente entra no transformador. O transformador nada mais vai do que achatar, né, a tensão e a corrente. Ambos vão continuar alternados aí, mas pelo menos vai diminuir o valor deles, podendo facilitar o nosso trabalho daqui para frente. Trabalhando com valores mais ajustados e chegando melhor na nossa amplitude final, que no final a gente tem que alcançar 12 volts, o transformador já vai achatar isso para 24 volts, então já é metade do caminho andado. Continuando na sequência, nós temos os 4 diodos que vão formar a ponte de diodo. Basicamente, a ponte de diodo vai permitir o unidirecionamento da corrente, deixando apenas o ciclo positivo da corrente permanecer no circuito. Se você perceber, antes da ponte de diodo, a corrente ela vai e volta, vai e volta depois. Depois da ponte de diodo, pode perceber que no final, por exemplo, ela apenas vai, entendeu? Isso já facilita na questão de que a gente não precisa trabalhar com valores negativos e positivos. Agora a gente tem apenas valores positivos. Seguindo para o capacitor. O capacitor ele é importante porque vai deixar a tensão basicamente quase contínua. Ele vai dar uma tensão bem próxima da desejada para a gente trabalhar agora no final do circuito, porque ele é capaz de absorver energia nessas correntes pulsadas já são positivas, mas ainda são pulsadas. E quando a sua tensão é maior do que a tensão anterior, né, porque a tensão também vai estar pulsada antes dele. Então, quando ele tiver uma tensão maior do que a tensão oferecida, ele vai jogar a corrente para o restante do circuito. Assim, já deixa a tensão e a corrente linear para o restante do circuito, podendo agora a gente trabalhar com valores integrais. Sobre o cálculo do capacitor, a gente chegou nesse valor de 470 microfarads porque a gente quis calcular um ripple de 10% para que a tensão achatasse o suficiente para não danificar nenhum componente seguinte do capacitor. E basicamente a gente chegou no valor próximo de 350 microfarads, mas em questão da disponibilidade no mercado e tal, a gente pegou de 470. Seguindo para o restante, agora a gente tem o LED. O LED não tem muito segredo, ele só vai falar que a nossa fonte está ligada ou não. Ele está em série com o resistor porque está chegando uma potência muito grande nele, por causa da BDP de 24 volts, obviamente. Então a gente tem que baixar essa potência através de um resistor atrás dele, em série com ele, só para ele não queimar ou ficar um brilho muito forte. Ok, seguindo para o nosso diodo Zener. Basicamente, esse daqui é um resistor, que é só para diminuir um pouco a corrente que passa. Mas chegando no diodo Zener, o que ele vai fazer é basicamente travar a tensão nos polos dele em 13 volts. Isso porque vem das propriedades do diodo Zener que a gente comprou, que era para travar em 13 volts mesmo. Dá para ver no esquema que o diodo Zener ele está com uma tensão negativa aqui de 13 volts,
Mas isso nada mais é pelo jeito que você coloca no circuito, que tem que ser assim para dar o efeito dele de travar os 13 volts. Indo para o potenciômetro agora, ele está ligado aos terminais de diodo, então ele está contido nessa potência, nessa tensão de 13 volts. Nisso, o potenciômetro nada mais é que uma resistência que você consegue variar ela. Como na nossa tensão final aqui nesse resistor, a gente quer chegar tanto em 3 volts quanto em 12 volts, a gente colocou esse potenciômetro aqui, que você ajusta ele aqui, ele vai chegar nos 3 volts que a gente quer. Repare aqui nessa tensão final. Avançando para o final da nossa fonte, aqui nós temos o transistor, que ele vai pegar a corrente do nosso potenciômetro e amplificar ela. Por quê? Porque aqui a nossa corrente já passou por vários resistores, considerando também o potenciômetro como um resistor, e a gente precisa agora que ela que ela aumente para chegar na nossa meta de 100 mA. Aqui é o nosso amperímetro e ele está mostrando justamente isso, que a nossa corrente está chegando no ideal de 100 mA. Daí, chegando nesse momento final, a gente tem o nosso resistor. O nosso teste foi feito tanto com resistor de 100 ohms quanto de 1K ohms e seguiu essas devidas proporções, tanto de resistores quanto de capacitor, transformador e tal. E muito obrigado por assistir até aqui. Até logo!